Olá, tudo bem? Vamos para mais uma edição do nosso Simples Talk. E hoje, com muita alegria, muita honra, eu quero receber aqui a minha linda esposa, Natália Falcão. Tudo bem, Natália? Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo carinho. É um prazerzaço aqui estar aqui com vocês, contando um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Natália, claro, sendo seu esposo, eu sei de muitas histórias, muitas risadas que eu dou ao saber da sua infância, mas eu queria que você falasse um pouco de onde que você veio, onde você nasceu. Fala assim, bem resumidamente, como foi a sua infância. Então, eu nasci em Campos dos Goytacazes e minha família é toda de lá. E com 6 meses a gente foi para São Fidélis, fomos morar em São Fidélis com o meu avô, onde eu fiquei até os 18 anos. Minha infância foi uma infância bem difícil, uma infância com muita dificuldade financeira. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha, né? Nós duas, e minha mãe trabalhava fora, eu que cuidava da minha irmã. Então a gente teve uma infância bem precária e com muita ausência mesmo da minha mãe por trabalhar fora e do meu pai, realmente, porque meu pai e minha mãe eram muito novos quando eu nasci. Meu pai tinha 18 anos e minha mãe tinha 14 anos quando eles se conheceram e minha mãe engravidou de mim. Como moravam no interior, a minha mãe realmente teve muitos problemas, foi realmente eu não fui aceita pela minha avó e aí o meu avô levou a gente para morar em São Fidélis, quando a minha mãe ainda tinha realmente eu tinha 6 meses. Natália, eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu estive em São Fidélis. É um lugar que eu sou apaixonado, assim. É um lugar que muitas pessoas poderiam conhecer, São Fidélis. Desde já queria agradecer aí a minha sogra, toda a família Falcão aí de Campos, esse povo que nós amamos. E eu sou muito privilegiado de ter a Natália como minha esposa. Amo essa cidade e amo essa família. Nós estamos completando, né, 15 anos de casado. Verdade. E eu queria que você falasse um pouco, Natália, em relação à sua vinda para o Rio de Janeiro. Você, muito nova, veio para o Rio de Janeiro. Quais foram os desafios? O que fez você vir para o Rio de Janeiro? Eu sou agradecido porque você veio parar aqui no Rio de Janeiro, mas para você foi uma dificuldade muito grande. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Claro, claro. Então, realmente, e Deus ele é maravilhoso, né? E os planos dele são maiores do que o nosso. Eu, como eu falei, a minha infância ela realmente ela foi debaixo realmente de muita necessidade, tá? Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. E minha mãe, ela morava com uma outra pessoa, eu tinha um padrasto. Então, houve uma situação de traição do meu padrasto com a minha mãe, e eu peguei essa situação e tive que realmente vir embora para o Rio de Janeiro para trabalhar, para ajudar a minha mãe financeiramente, para que ela fosse suprida financeiramente em relação ao aluguel e todos os compromissos financeiros. Então, foi algo da noite para o dia. Isso aconteceu numa quarta-feira à noite. E na sexta-feira, eu tinha uma tia na época que morava aqui no Rio. A gente fez o contato com ela e ela arrumou uma entrevista de emprego para mim aqui no Mercadão de Madureira. E eu vim fazer a entrevista na sexta-feira e na segunda-feira já comecei a trabalhar. Então, da noite para o dia, eu vim embora de uma cidade bem pequenininha, onde eu fui criada. Lá eu já trabalhava numa academia, era professora de lamberóbica. E esse foi um grande desafio assim para mim. Fui retirada assim da minha mãe, da minha irmã, que era realmente a minha família, né, com quem eu fui criada. A minha sogra, que se chama Diana Falcão, uma pessoa maravilhosa. Eu conheço muito bem essa história. Mas nós passamos assim um período bem complicado no início do nosso casamento, muito por conta dessa sua independência, né? Por conta de você presenciar tantas situações da sua mãe com o seu ex-esposo, e por conta dessa situação que você teve que deixar a sua família lá para poder vir trabalhar. Quantas meninas jovens entram num relacionamento, entram num casamento? A gente ainda vai falar como nós nos conhecemos, mas quais foram assim as dificuldades que você enfrentou de tão nova, já ter que trabalhar com esse compromisso de sustentar
uma família. E o que você tinha de pensamento em relação à figura do homem? A figura do homem, a gente sabe, muitas pessoas são traumatizadas por conta desse tipo de coisa, mas o que você tinha na sua adolescência, na sua juventude? O que tinha no seu coração em relação a pensar em família? Então, eu era uma pessoa muito rebelde. A minha adolescência, eu fui muito rebelde. Eu senti muito a ausência do meu pai, e até os 18 anos eu não era registrada pelo meu pai, e eu tinha muitas mágoas no meu coração. Ele morava em outra cidade, e quando tudo aconteceu, ele era muito novo, né? Tanto ele quanto a minha mãe, quando eu nasci. Então, isso dificultou muito o nosso relacionamento, e devido a isso, eu fiquei muito rebelde. Eu me entreguei muito à vaidade. O meu objetivo de vida era realmente afirmar minha identidade na vaidade, na beleza. Meu café da manhã eram sem abdominais. Se eu comesse qualquer doce, eu tinha que fazer exercício, 1 hora de pedalada. Eu tinha que, de alguma forma, realmente afirmar minha identidade na beleza. Eu tinha 13 quilos a mais de massa, a minha vida era dentro da academia. E meu sonho era totalmente focado realmente na beleza. Era uma forma realmente de eu me sentir amada. A forma que eu tinha de me sentir amada era quando as pessoas me achavam bonita. E isso me fez muito mal. E isso trouxe para mim também uma resistência ao casamento. Eu tinha pavor de casamento. Eu não me via casada. Eu sempre falava que eu não ia casar. E eu sempre falava para Deus que eu só teria coragem de casar se fosse com um homem de Deus. Eu tinha muito medo de sofrer nas mãos de um homem, né? De me relacionar com alguém e sofrer. Porque eu via minha mãe, em todos os relacionamentos que ela teve, ela foi traída. E isso me machucou muito. Eu presenciei muitas brigas, né, na minha infância, dos relacionamentos da minha mãe, e eu a ponto realmente de tomar a atitude de colocar o meu padrasto para fora de casa, né? Eu o expulsei realmente fora da nossa casa, e eu falei para minha mãe que ela nunca mais ia depender de ninguém, mesmo que, se necessário fosse, eu tivesse que vir embora para o Rio de Janeiro para poder trabalhar e pagar o aluguel dela. E foi isso. Eu realmente era muito focada em não me casar, em ser independente. Homem, para mim, tinha que ser debaixo do meu pé, tinha que fazer o que eu quisesse, eu que ia governar, eu que ia mandar. Eu não ia baixar a cabeça para homem nenhum, porque homem não prestava. Eu ia fazer com ele antes dele fazer comigo. Eu sempre maquinava antes dele fazer comigo. Então, eu tinha muita dificuldade com relacionamento, muita dificuldade. Eu não tive namorados longos na minha vida, porque eu já começava namorando, já pensando em realmente trair ou realmente não continuar com ele para não entregar o meu coração para ele. Então, essa era uma realidade do meu coração, um coração muito ferido, um coração realmente totalmente rebelde e sem nenhuma chance realmente de ter uma família, um futuro, um casamento realmente abençoado. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque nós somos... Eu sempre falo, quando eu vou celebrar um casamento, eu sempre falo que não existe família perfeita, mas que existe um casamento feliz, uma família feliz. E nós somos muito felizes. Verdade. São 15 anos de casamento, a gente se diverte muito. Verdade. Ainda mais com os meninos agora, que botam para quebrar. Porém, a nossa família é uma família feliz. Verdade. Então, eu queria que você desse um conselho para uma menina nova e bonita, como você é, como sempre foi. Assim, quais são os conselhos que você pode dar para uma menina nova, assim, a saber fazer boas escolhas? E o que é a família, sabe? Hoje as pessoas falam tão mal de casamento, mas o que foi o casamento para você também? A gente vai falar sobre outros assuntos, mas eu queria que você desse um conselho para muitas meninas que passam pela mesma situação, de às vezes terem, sabe, nojo da figura de um homem por conta de histórias de outras pessoas, sabe? Então, fala um pouco disso aí. Com certeza. Para vocês terem uma ideia assim de como era o meu coração,
Quando eu vim embora para o Rio, eu tinha 18 anos, né? Eu chegava a marcar encontros com rapazes e eu marcava com 2, 3 rapazes no mesmo lugar e ficava de longe rindo da cara deles, para ter realmente a sensação de vingança do que eles queriam fazer comigo. Na minha cabeça, o homem ele veio ao mundo para fazer a mulher sofrer. Então, eu tinha essa sensação de que eles estavam fazendo isso. Ele já está falando com várias, eu sou só uma delas. Isso é que a minha mente ela girava em torno disso. Eu não havia esperança de alguém ser fiel a mim. Então, o que eu falo para você? Eu consegui vencer isso, porque o Senhor, Ele atraiu o meu coração. Aleluia. Hoje eu só vivo uma família realmente que, na verdade, Deus ele é tão maravilhoso que ele superou as expectativas do meu coração. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Na verdade, Deus me surpreendeu, porque eu não tinha nem sonhos de ter uma família. Quando o Rodrigo me pediu em casamento, eu disse sim para ele e assim com muito medo, porque eu falei para Deus, Senhor, eu só vou porque o Senhor falou comigo. Eu pedi a Deus para que Deus me desse sinais de que realmente era a vontade de Deus a gente se casar quando a gente se conheceu. Por quê? Porque eu tinha muito receio do que poderia acontecer comigo. Então, o que eu falo para você? Entrega o seu coração e realmente o seu futuro ao Senhor. Ele é quem vai fazer todas as coisas. Eu me lembro que quando eu vim para o Rio e eu não tinha um relacionamento, né, com o Senhor ainda, mas já o conhecia de ouvir falar. Eu sempre falava que eu não serviria nunca a outros deuses, porque se eu tinha o Senhor, para que eu ia empregados? Eu sempre falava isso, mas eu nunca tinha tido um relacionamento com Ele. Até devido realmente a essa situação da paternidade, eu tinha medo, receio de me achegar a Deus, eu enxergava Deus de uma forma deturpada, né? E um dia, chegando de uma boate, essa foi a minha conversão, de madrugada, eu tinha 19, 20 anos, quando eu orei, eu ajoelhei dentro do meu quarto, eu estava muito triste, existia um vazio dentro de mim muito grande, porque ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Eu era uma menina de 18, 19 anos, né? Quando eu vim para o Rio eu tinha 18, quando eu me converti eu ia fazer 20. E eu morava sozinha, num quarto, aqui em Jardim América. E eu tinha a liberdade que uma menina de 20 anos deseja ter. Eu eu malhava, eu era professora de dança, vivia na academia, trabalhava, me sustentava, ajudava minha mãe, mas eu não era feliz. Eu não conseguia entregar o meu coração para ninguém. E existia um vazio tão grande dentro de mim. Eu me sentia horrível. Eu achava que nenhum homem ia me amar, ia me valorizar. E eu dependia, muitas das vezes, de um assovio de homens na rua para me sentir amada e me sentir feliz. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando, porque eu ia para a rua para comprar alguma coisa e nenhum homem mexia comigo na rua. E eu chegava em casa e eu começava a chorar. E eu falava, Senhor, ninguém vai me amar. Ninguém vai me amar. Eu chegava a falar isso para Deus, ninguém vai me amar. Porque eu me sentia realmente feia, achava que realmente ninguém ia me valorizar. E foi nesse dia que eu cheguei realmente da boate de madrugada e eu me ajoelhei e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor não me criou para viver o que eu estou vivendo. O que eu preciso fazer para mudar de vida? E aí, quando eu falei isso para Deus, eu adormeci. Essa foi a pergunta que eu falei para Ele. Senhor, o que eu preciso fazer para mudar de vida? Eu dormi e eu tive um sono que muito tempo eu não tinha. E no outro dia eu passei realmente de condução em frente da igreja, da minha antiga igreja que eu congregava. E eu falei, vou vir aí. Veio um desejo no meu coração de entrar naquela igreja. E quando eu entrei, o pregador realmente falou um versículo que mudou a minha história. Quando eu entrei e sentei, ele falou, você que entrou aqui e quer mudar de vida. Ele estava falando exatamente aquilo que eu tinha falado para Deus lá dentro do meu quarto e ninguém sabia. Ele falou, você que entrou aqui e quer mudar de vida, anote isso e viva em volta disso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Quando ele falou isso, caiu aquela ficha no meu entendimento. E eu parecia que o Espírito Santo estava falando claramente ali, uma voz assim audível nos meus ouvidos, que era realmente para eu fazer aquilo ali. E eu falei, Senhor, é isso que eu preciso fazer? Foi isso que eu te perguntei ontem no meu quarto. E quando eu recebi essa resposta, eu falei, a partir de hoje, Deus, é o Senhor que vai ser realmente em primeiro lugar na minha vida. Acabou, não tem para ninguém. E aí veio um outro processo, né? Ali eu aceitei a Jesus e eu comecei a renunciar a tudo aquilo realmente que me afastava de Deus. Aí eu entro na tua história também, né? Para quem não sabe falar um pouco sobre isso, no dia 30 de novembro de 2014, nós nos conhecemos. Eu, né, quando a vi na igreja pela primeira vez, eu me lembro que eu falei para um grande amigo meu, que é pastor também, o Edinho, eu falei, Edinho, eu estou bem namorando com essa menina aí. Aí ele falou para mim, que isso, varão, é mesmo? Eu falei, mas ela ainda não sabe, não. Então, ali nós começamos, sabe, eu comecei a sondar, mas aí do nada nós perdemos o contato, e aí eu me lembro perfeitamente que nós fomos fazer uma visita na casa de algumas pessoas, e a pessoa que ia ser visitada era justamente a Natália. Então, resumindo, a nossa história começa assim, dentro da igreja. Queria que você falasse um pouco, Natália, em relação à diferença que é você se relacionar com uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você. Nós, como pastores, enfrentamos muitas situações como essas. Pessoas chegam para nós e falam, poxa, eu quero namorar, e as pessoas falam, mas ele não é crente ou ela não é crente, e as pessoas acham que isso é apenas uma ladainha, que isso é algo humano, e não é. Eu queria então que você falasse sobre a nossa história, o que Deus fez, o que Deus realizou, mas a importância de se conhecer alguém que compartilha da mesma fé. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Isso é essencial para realmente um futuro brilhante, uma família brilhante. Eu me lembro que quando eu me converti, né, quando eu aceitei Jesus, eu namorava um rapaz, namorava entre aspas, e a primeira coisa que eu falei para Deus é que eu ia terminar com ele. E eu falei para Deus assim, a partir de hoje é o Senhor em primeiro lugar. Eu vou terminar o meu relacionamento, eu vou realmente me dedicar e colocar o Senhor realmente no trono da minha vida. E foi assim que eu fiz. E me consagrei ao Senhor e eu falei para Deus que eu só beijaria a boca do meu marido. Eu falei, Senhor, o Senhor criou Adão e Eva. O meu Adão está na terra e só o Senhor sabe quem é. Eu quero aquilo que o Senhor planejou para mim. É muito importante que você realmente coloque diante de Deus o seu futuro esposo, a sua futura esposa. Por quê? Porque Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E a gente tem muitos casos, a gente vê muitos casos, muitas das vezes, que às vezes Deus tem uma programação intensa na Terra para aquele casal e devido realmente um dos dois, né, estarem com essa dificuldade de fé, de não falarem a mesma língua, de não falarem realmente, não estarem debaixo do mesmo propósito, há essas dificuldades realmente no casamento e ministerialmente também. É essencial para quem tem chamado ministerial realmente se casar com aquele que o Senhor preparou e planejou para você. Então, isso é essencial. Tá? Duas pessoas falando línguas diferentes não vão conseguir caminhar na mesma direção. Vai realmente dar ruim. E, Natália, e aí nos conhecemos, namoramos pouco tempo, para quem não sabe também, está sendo uma oportunidade até para falar um pouco da nossa história. Nós namoramos 10 meses apenas e logo nos casamos. E eu costumo dizer para as pessoas que têm um sonho de casar que a gente não tinha nenhum pano de prato, né? A gente não tinha nada e o Senhor foi fazendo coisas na nossa vida de maneira tremenda, assim. Para mim foi muito bom encontrar uma pessoa que fosse tão doida como eu, que falava, vamos fazer? Vamos fazer. E fizemos, casamos sem recursos nenhum e Deus fez assim. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre uma história de perdão. Uhum. O que acontecia com você
Quantas famílias não conseguem se desenvolver, quantas famílias não conseguem progredir simplesmente por essa falta do perdão? Quem que você precisou perdoar? Como que aconteceu isso? Então, como eu fui criada só pela minha mãe, né? Minha mãe foi uma guerreira, criou eu e minha irmã sozinha, ganhando um salário mínimo e suprindo realmente as nossas necessidades, nunca abriu mão da gente. Então, a minha mãe, ela foi uma guerreira, sabe? Ela nunca abriu mão de mim e da minha irmã. Em todo o tempo, ela fazia faxina, ela vendia as coisas, ela fazia de tudo para que nós pudéssemos ter realmente o suprimento. Então, devido à ausência do meu pai, uma coisa muito linda é que minha mãe nunca me colocou contra o meu pai. Ela não colocou meu pai na justiça, ela não me apoiava a fazer isso, nem me incentivava e nem falava mal do meu pai para mim. E eu, que realmente, devido à rebeldia da adolescência, eu tinha muitos sonhos com meu pai, eu sou a cara do meu pai, e o meu sonho era que meu pai me buscasse na escola, eu era flamenguista porque meu pai era flamenguista, hoje eu sou vascaína porque meu marido é vascaíno, então eu me converti ao Vasco. Então, a minha história era toda em volta, realmente, dessa necessidade de relacionamento com meu pai. Isso me machucava demais. Isso me feriu muito. E quando eu vim para o Rio, o meu pai ele trabalhava num banco, ele era gerente de banco, mas a gente não tinha relacionamento. A gente vivia distante um do outro, eu não era registrada por ele. Eu era muito rebelde, eu não queria saber do meu pai. E quando eu vim para o Rio, me converti, a primeira coisa que Deus falou comigo, perdoa o seu pai. Eu estava de casamento marcado com o Rodrigo, e quando eu ouvi a voz no meu coração para perdoar o meu pai. E eu falei para Deus, Senhor, eu não consigo perdoar o meu pai. Meu pai me feriu muito. E às vezes que eu fiquei na escola esperando meu pai me buscar na escola, e quantas vezes eu falava para todo mundo que eu era a cara do meu pai, e eu falava, um dia ele vai vir aqui, e vocês vão ver como eu sou parecida com ele. E quantas vezes eu passava dificuldade de querer uma roupa, de querer comer alguma coisa diferente, e eu não tinha o suprimento por parte do meu pai. Então, ali eu falei isso para Deus, que eu não conseguiria perdoar meu pai. E mais uma vez o Espírito Santo, com todo o seu amor, falou, perdoa o seu pai. E ali eu comecei a chorar, e eu fui quebrantada ali pelo Espírito Santo, e eu falei para o Senhor, Deus, pelo Senhor, eu vou perdoar o meu pai. E para mostrar para o Senhor que eu perdoo o meu pai, que eu não vou exigir dele aquilo que eu não sou perfeita, então não vou exigir perfeição do meu pai, afinal de contas ele também não é perfeito, assim como eu não posso exigir uma perfeição do que eu não dou. Então eu vou perdoar o meu pai, e para provar isso para o Senhor, eu vou chegar em casa e vou ligar para o meu pai. E eu cheguei em casa, peguei o celular para ligar para ele e deu desligado. Olha como o mundo espiritual ele é real. No outro dia, no meu trabalho, o telefone da minha mesa tocou, e quem era? Era o meu pai. O reino espiritual ele é tão real, ele é movido de uma forma sobrenatural com a liberação de perdão. Era ele, e eu nem acreditei, eu me tremia toda. Quando eu atendi, ele, oi filha, sabe quem está falando? E eu não acreditava que eu estava ouvindo aquela voz, e eu falei, meu pai, o que o senhor está fazendo? E aí ele falou, é porque eu vim fazer um curso aqui no Rio, e eu consegui o telefone aí do seu trabalho, e eu queria me encontrar com você. E ali Deus começou realmente uma nova história na minha vida e na vida do meu pai. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, né? Que com isso, eu realmente convidei o meu pai para entrar comigo na igreja. E ele entrou comigo, e por esse ato, 15 dias depois, ele me levou no cartório, me registrou. E hoje, graças a Deus, a gente tem um ótimo relacionamento. Meu pai me liga para me pedir oração, para me pedir conselho. E a gente tem um ótimo relacionamento. E eu pude ser um canal do Senhor na vida do meu pai. Eu fico muito feliz pelo que Deus fez. Então, libere o seu coração, porque grandes coisas acontecem quando a gente se posiciona e libera perdão. Cara, o perdão é fantástico, né? Com 15 anos de casamento, a gente já teve que se perdoar muitas vezes. E não existe casamento
que o perdão não seja um dos pilares. Então você que passa por uma situação difícil no seu casamento, na sua família, olha, perdoe. Eu passei tudo isso muito junto da Natália, porque ela me compartilhava muitas coisas, e hoje nós temos essa honra de poder caminhar junto com o meu sogro, com o Magno, cara que eu amo, a gente se relaciona super bem, e eu pude ver essa maturidade e ver Deus fazer grandes coisas na vida da Natália e através da Natália, porque ela fala com autonomia, ela fala com autoridade, porque ela perdoou. Então, eu queria para nós fecharmos essa nossa conversa. Lógico, nós teríamos muita coisa para poder falar, mas dizer a importância, Natália, de duas coisas. A importância de se ter uma família equilibrada, com Jesus no centro. E eu queria que você também falasse um pouco sobre estar na igreja, congregar, e que você falasse um pouco desse sonho da simples igreja. Amém. Então, eu fui surpreendida pelo Pai, como eu falei com vocês. Eu nunca imaginei de viver o que eu estou vivendo, né? Desde que eu me converti, eu sou surpreendida pelo Senhor. Quando eu me converti, eu falei para Deus que eu não queria mais sonhar. Eu comecei a ter pavor de sonhos, porque eu só sonhava errado. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais sonhar, eu só sonho errado. Eu sonhava em ser a loura do Tchan, eu sonhava depois em ser policial civil, do Core, subir morro. Eu queria algo para me afirmar e eu via que eu só estava entrando em furada. Então eu falei para Deus que eu não queria mais sonhar. E o Rodrigo, ele é um grande sonhador, né? E ele começou, amor, não é assim, não é dessa forma. Deus se alegra com os nossos sonhos. Nós só precisamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Porque Deus se alegra em realizar os sonhos dele na nossa vida. E aí foi quando eu comecei a aprender a abrir o meu coração para os sonhos de Deus, né? Eu me bloqueei, eu me fechei muito para os sonhos. E aí eu consegui realmente lidar com isso, com a ajuda do Rodrigo, foi muito bom para mim. Ele, que é um grande sonhador, os sonhos do Rodrigo, gente, às vezes dá vontade de sair correndo, porque é do tamanho de Deus, é incrível assim como ele é sonhador. Ele falava assim, quando a gente casou, né, ele falava muito, amor, a gente vai pregar o evangelho, amor, eu vou comprar uma mala, vou botar em cima do guarda-roupa, e a gente vai pregar o evangelho lá para aqueles índios lá onde ninguém vai. A gente vai naqueles lugares, amor, eu vou ter um iate, amor, para a gente chegar lá, para a gente, sabe, pregar para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, sabe, pela terra fora, pelo mundo afora. Então, assim, o Rodrigo é um grande sonhador. Então, Deus, ele une propósitos, realmente, né? Ele tratou meu coração através da vida do Rodrigo em relação a sonhos. E aí, Deus, ele quando a gente se conheceu, né? Eu falei para Deus que eu só realmente ficaria com ele se fosse a vontade de Deus. A gente fez uma aliança de oração e nessa aliança de oração ele falou comigo. Ele falou, olha, Natália, eu sou um futuro pastor, eu tenho um ministério. Na época ele ainda não era pastor, mas ele já abriu para mim que o sonho dele era viver realmente para o Senhor, né, para a obra de Deus. E ele falou, eu não quero realmente ter nenhum tipo de relação antes do casamento, eu quero um namoro santo, eu não quero que você ande com roupa curta, porque eu era professora de lamberóbica, meu sonho era ser a loura do Tchan, e vocês imaginam como eu me vestia, né? Era calça da gangue, salto desse tamanho, meu cabelo era loura angélica até a cintura, então eu era totalmente da pá virada. Então, eu não quero que você use roupa curta, eu não quero que a gente fique sozinha no mesmo lugar. Se você quiser entrar num relacionamento comigo, vai ser um relacionamento santo até o altar. E eu olhei para ele assim, eu fiquei olhando, porque uma das coisas que me chamou a atenção no Rodrigo, quando realmente eu conheci, né, quando Deus trouxe ao meu coração a pessoa do Rodrigo, foi a forma dele adorar a Deus, a forma que ele se entregava a Deus. E eu fiquei olhando e falei assim, tá bom,
Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é um relacionamento em santidade. Eu não sei o que é realmente uma vida debaixo de um propósito de Deus. Mas eu quero isso porque eu amo a Jesus. Jesus mudou a minha história. Ele mudou o meu coração. Ele me deu perspectiva de vida. Eu não tinha mais perspectiva de vida. Uma menina de 20 anos com tudo na mão e eu não ter perspectiva de vida. Eu achava que eu já poderia morrer. Porque eu era uma morta-viva. Eu tinha um pranto preso dentro do meu peito. E Ele arrancou isso de mim. Então eu era muito grata, eu sou muito grata ao Senhor por isso. Eu faria tudo por Jesus. E eu falei para Ele, a minha resposta para Ele, quando Ele me fez essa proposta de realmente entrar numa aliança de oração para a gente começar a namorar, eu falei para Ele, se o Senhor falar comigo, a gente vai começar a namorar, porque eu quero honrar a Deus acima de todas as coisas. E um dia, dentro do meu quarto, eu orando a Deus, eu tive uma visão, com o rosto do Rodrigo na minha mão, e na hora ali veio uma alegria no meu coração, porque eu falei, Senhor, é o meu Adão, é aquele que o Senhor planejou para mim. Eu tenho certeza que foi aquele que o Senhor criou para mim, para cumprir os seus propósitos na terra. E eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo fiquei com medo, porque aí eu ia dar o sim para ele, né, para a gente começar a namorar. E quando eu falei para ele, ele me roubou um beijo. E aí a nossa história começou, mas antes disso ele já tinha me falado todo o propósito da vida dele, como seria. E eu falei para ele que eu topava. Por Jesus, por ele e por Jesus, porque eu queria honrar a Deus acima de todas as coisas. E assim a gente começou a namorar. Com um mês de namoro ele me pediu um casamento, já marcou a data do noivado e já marcou a data do casamento. Nem perdeu tempo, né, amor? E aí a gente começou a namorar e a gente se casou e vivemos muitos milagres. Como é bom ser fiel ao Senhor. Quem ganha somos nós. Aleluia. Quem ganha somos nós. Ele nos presenteia, Ele nos surpreende. Quantos presentes de Deus, quantos milagres nós vivemos. Nós não tínhamos condições nenhuma, realmente, de nos casar, mas o Senhor, Ele, assim, de uma maneira poderosa e soberana, nos surpreendeu. Nós nos casamos. E aí depois, né, ele compartilhando os sonhos ministeriais e sempre falando, amor, eu vou ser pastor, eu vou ter uma igreja, eu vou ser pastor. E eu falava, não, amor, tá maluco? Não, isso não é muita responsabilidade, é muita exposição, é uma vida de vitrine. E aí eu me lembro um pouquinho antes dele ser levantado, ordenado a pastor, eu entrei em crise. Eu falei, Senhor, você é esposa de pastor. A gente sempre trabalhou na obra, a gente sempre cuidou de pessoas, a gente ama isso. A nossa vida está debaixo realmente desse chamado, porque a gente respira a gente ama pessoas. Eu sempre falo para o pessoal aqui da igreja, não fiquem com receio de compartilhar as necessidades de vocês com a gente, porque a gente ama vocês, a gente ama saber, a gente quer conhecer vocês e a gente quer estar ali, porque a gente nasceu para isso. O nosso propósito é esse, a gente está na terra para isso, por isso a gente é feliz assim. Então, ele compartilhando sempre, né? Mas eu tinha receio mesmo dessa exposição. Quando ele marcou a data para realmente ele ser levantado pastor, eu comecei a orar e eu falei, como é que vai ser isso? É muita exposição. Mas o Espírito Santo, uma amiga minha até falou comigo, ela falou, Natália, vocês só vão viver aquilo que vocês sempre viveram. Então não fique preocupada com o título, não fique preocupada realmente com o que vai ser depois, não vai ser nada além do que já é, vocês já são, vocês já fazem. Então eu falei, é verdade, o diabo ele queria roubar a minha alegria e colocar medo no meu coração quando o Rodrigo foi levantado a pastor, por ser esposa de pastor, pelos nossos filhos serem filhos de pastor, né? A gente vê, existe muita pressão sobre os filhos de pastores, porque eles ainda não aceitaram Jesus, né? Existe uma necessidade de conversão nos filhos dos líderes também, dos pastores. Isso vai acontecer, então ore pelos filhos dos pastores de vocês, olhem para eles como criança e como pessoas como normais, que são tentados, que pecam, que realmente precisam se converter e aceitar Jesus. Então, olhem para eles com esse amor, com essa misericórdia, porque é muita pressão em cima deles. E isso vinha no meu coração, vinha na minha mente, mas o Senhor ali acalentou o meu coração. E falou comigo que Ele ia cuidar de tudo, que eu não precisaria ser mais nada além do que eu já era. E viver a minha vida de relacionamento com Deus e o resto Ele faria. E aí veio a simples igreja no nosso coração. E Deus é tão maravilhoso que
eu ficava resistindo. Toda vez que o Rodrigo vinha, amor, estou com um projeto no meu coração. A gente já estava congregando 2 anos em um lugar lá na Tijuca, na Academia da Fé, nosso pastorzão aí, é o pastor Hélio, né? E o Rodrigo sempre falando, amor, eu falei, amor, vamos nos envolver. O Tito tinha nascido já, né? A gente tinha tido um tempo de descanso ministerial para aprender mais de Deus, comer mais da palavra, sabe? Nós fomos para uma igreja onde a gente não conhecia ninguém, a gente congregou durante 15 anos numa igreja, trabalhando ali em todo o tempo, amamos os nossos pastores de lá. E quando Deus nos deu a direção para ir para essa outra igreja, a Academia da Fé, lá na Tijuca, a gente se recolheu para aprender. Foi uma direção que Deus nos deu, né? Para sentar um pouco, para ouvir realmente, para amadurecer. E aí esse tempo começou a ficar apertado e a gente começou a entender que era o tempo da gente começar. Eu sempre falo que quem tem chamado tem tempo de descanso, mas nunca para. Então a gente começou realmente aí a orar ao Senhor para ver o que Deus tinha para nós, e Ele vinha, amor, vamos fazer o projeto, tem um projeto no meu coração, e eu não, vamos nos envolver mesmo na Academia da Fé, e Ele falava, não é isso que Deus tem para nós, é um outro propósito, é um outro projeto. E aí, um belo dia, a gente voltando de viagem, ele me imprensou no carro e ele falou, beleza, não falo mais com você sobre o meu projeto da igreja, mas tem uma coisa, quando chegar diante de Deus, Deus vai falar, legal, vocês fizeram isso, mas eu tinha muito mais para vocês. E aí, vai estar na tua mão. Quando ele falou isso, eu fiquei com o meu coração muito apertado e comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu não tenho outro lugar senão realmente aceitar, porque senão eu vou estar indo contra a palavra do Senhor, vou estar submissa ao meu esposo. E aí eu fechei os meus olhos e eu falei, Espírito Santo, se o Senhor não quiser que esse projeto aconteça, que o Senhor mesmo o impeça, porque o Senhor é o Rei. E aí abri os meus olhos e falei para ele, amor, a partir de hoje, tudo que Deus colocar no seu coração, você tem o meu apoio. Eu sonho o teu sonho, eu te apoio, eu te abençoo, eu estou com você até o final. Tudo aquilo que Deus falar com você, eu estou junto de você. E aí a gente iniciou realmente orando, né, por esse projeto. Nunca imaginamos que chegaríamos onde a gente está. Começamos, né, amor, lá em casa, na sala. Ele falou, amor, então eu vou falar realmente com o nosso antigo pastor. Foram as 2 primeiras pessoas que ele falou que falaria. Nosso antigo pastor da nossa primeira igreja. E o nosso pastor atual, que era da época, o pastor Hélio. E aí ele fez o contato com os 2. E tivemos a bênção de Deus ali. E iniciamos aí o projeto lá em casa. Sem palavras. E assim, Natália, para nós... infelizmente, né, terminarmos esse papo, muitas coisas nós temos ainda para falar, você, muitas coisas, muitas mulheres, meninas poderiam te ouvir muito mais, mas eu queria que você orasse por famílias e por sonhos. Quantas famílias, quantos homens e mulheres estão, sabe, vivendo, mas ao mesmo tempo sem viver de verdade. Então, desde já eu quero te agradecer por ter topado de falar um pouco da sua vida, mas que você orasse por homens e mulheres, por famílias, em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer grandes coisas. Amém? Viver os sonhos e os planos de Deus é perfeito, né? Então, coloque seu coração diante dele. O melhor lugar para se viver é debaixo da programação dele, porque ele é fiel, ele nos faz feliz, né? Então, feche os seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Deus, por pessoas, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, com os teus sonhos, Pai, com os seus planos, Senhor amado, frustrados, que têm medo, Senhor Deus, de sonhar, que têm medo, Senhor Deus, de se entregar aos seus propósitos, aos seus planos. Eu quero te pedir, Pai, por pessoas também que estão com dificuldade de liberar perdão por alguma situação específica. Senhor, eu quero te pedir, Senhor Deus, por pessoas que têm dificuldade, Senhor Deus, nessa área também da vaidade, que têm essa necessidade de afirmação na beleza, na vaidade. Senhor, em nome de Jesus, visita o coração dessas pessoas nesse momento, Pai, dando escapes, trazendo, Senhor Deus amado, uma
uma experiência pessoal com o Senhor, capacitando, atraindo o coração ao Senhor, colocando as coisas no lugar, levando esses corações, Pai, aos teus sonhos, alinhando, Senhor Deus, os sonhos do Senhor, Pai, no coração deles. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor Deus, dessas pessoas, escreve uma nova história, uma história escrita pelo seu dedo, pela sua mão, com a sua assinatura, com a sua garantia. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essas vidas que nos ouvem. E te pedimos, Senhor amado, que o Senhor possa, Senhor Deus, realizar muitos milagres, que o Senhor possa realizar, Senhor Deus, grandes coisas, Pai, na vida dos teus filhos, para a glória e o louvor do teu nome. E eu te agradeço, porque tu és bom demais, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Simples Talk, sempre trazendo uma pessoa aqui para falar da sua vida, sua história de conversão. Hoje, com a Natália Falcão, minha esposa, mãe dos meus filhos, essa grande mulher de Deus. Deus abençoe a sua vida muitíssimo. Em nome de Jesus, te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.